achar uma função C, que é o T' vezes e explicar se aquilo é característico ou não. Essa é uma questão de interpretação. Mas não. Hã? Correto. Não. A e B feito em aula. A única que não estava feita em aula era C. Não. Ah, bom. A pergunta estava na mesmo, só que de outra maneira. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Pode levar. Pode. Obrigado. Pessoal, vamos começar com um exercício. Ó, eu vou me referir ao teorema da aula passada. Tá? Um teorema da aula passada mostra que as condições A e B sobre um campo F são equivalentes. Vocês estão lembrados? A e B do teorema da aula passada? A era um campo conservativo de um campo gradiente. E lá nós mostramos, foi um teorema, que A e B são equivalentes. Tá? Lembrando, então, A, F é conservativo, B, F é gradiente. Tá? Bom, então o exercício é o seguinte. Mostre que as condições A e B são equivalentes à condição que eu vou chamar de C. Condição C. E a condição C é o seguinte. A integral de f de gama sobre gama é nula para toda curva gama regular por partes, vírgula, simples e fechada. Olha, eu estou enfatizando esse exercício porque nós vamos usar bastante essa condição C. Então, o que está afirmando? O teorema foi demonstrado, o que demonstramos foi o seguinte, F é conservativo, C somente C, F é gradiente. Lá, no teorema era sobre um domínio do R3, tá bom? Agora, eu estou acrescentando mais uma condição. A condição é a seguinte, F, a integral de F, do campo vetorial F, sobre uma curva gama, é zero. Se isso for zero para toda curva gama é regular por partes, simples e fechada. Se isso for verdade, então vale A, vale B.
Certo? Vocês podem demonstrar, é muito simples. São no máximo 2 linhas a demonstração disso. Eu só quero lembrar que para você mostrar que C é equivalente, você tem que mostrar o seguinte, que escolhe A ou B, né? A ou B. Implica A ou B, não as duas. A ou B implica C, e você deve também verificar que C implica A ou B. Certo? Escolhe uma das duas e mostra que A, por exemplo, A implica C. Se você escolher o A, então depois você mostra C implica A. Podia ser B também, mas tá bom? Isso é muito simples e é extremamente útil. Tá? Extremamente útil. Nós vamos usar, inclusive, na aula de hoje. Então, a propriedade é a seguinte, é bom saber, agora a gente vai começar a trabalhar com todos esses operadores, né? Eles vão funcionar como operadores. Se você tem um campo que é conservativo em ômega, em um domínio ômega, se você calcular o hot dele, dá o campo vetorial nulo. Tá certo? E a razão é muito simples. Tá? Vou só justificar aqui rapidamente, porque é uma coisa do cálculo. Se f é conservativo em ômega, pelo teorema, ele é gradiente. Então, f é gradiente pelo teorema. Certo? Pelo teorema. Portanto, o f se escreve assim, onde φ é um campo escalar. Não. F é conservativo. Vamos supor que F é conservativo num domínio. Então eu afirmo o seguinte: o hot dele tem que ser nulo. Bom, se F é gradiente, pelo teorema, F pode ser escrito assim. Ele é o gradiente de um campo escalar. Mas, se você calcular o hot, então, de F, ele é o hot do grade do φ. Isso daqui, esse operador aqui, ele é nulo. Ele é nulo. E a razão dele você deve saber. Não lembra? É isso que ele está falando. Quando você calcular exatamente essa operação aqui vai aparecer as derivadas parciais e aqui também vai aparecer as derivadas parciais. Então, o que você obtém aqui são derivadas parciais mistas. Derivadas parciais mistas. Se você tiver φ C2. Tá? C2. Então, se você calcula as derivadas mistas e depois aplica o hot, você vai ter as derivadas segundas mistas. E a diferença delas. Então, isso é identicamente nulo. Então, isso daqui é aplicação, isso é um teorema. Chama teorema de quem? Schwarz. Ele afirma o seguinte, que delta φ, delta x, delta y é a mesma coisa desde que seja classe C2. Delta φ, delta y, delta x. Então, o teorema de Schwarz afirma isso. As derivadas parciais
de uma função de classe C2, elas coincidem. E quando você faz essa operação aqui, vai aparecer naquele determinante exatamente a diferença das derivadas mínimas. E isso é zero sempre. Basta que seja domínio. Não precisa ser domínio simplesmente conexo. Só que isso vai levar em várias questões muito interessantes. Porque, olha só, essa propriedade aqui está dizendo o seguinte: se você tiver um campo conservativo no domínio, então o hot dele é nulo, é o campo nulo, tá certo? Então eu vou dar um exemplo agora. Ou seja, uma questão que surge aqui é a seguinte: questão. Agora nós vamos entrar em coisas delicadas, tá bom? Questão. Se F tem hot nulo no domínio, será que F é conservativo? Eu quero saber se vale a volta dessa propriedade. Então não é bem essa. Depende do espaço. Essa é uma condição necessária, mas não no espaço. Então depende do domínio onde você está. Então nós vamos discutir isso aí em detalhes agora, tá bom? Então olha, nós vamos responder que isso em geral não é verdade. Tá? Só que é importante que tem casos particulares onde é verdade. E a física, inclusive, usa bastante isso. Vamos dar um exemplo, então. Vamos tomar o seguinte campo. F aquele campo lá, esse campo aqui já deve ser conhecido de vocês. Hein? X2 mais Y2 e 0. Ele não está definido no R3 inteiro. Nós vamos tomar o ômega dele assim. Vai ser o R3 menos 0, 0, Z pertencente à reta. Então, o que significa isso? Significa que você está pegando o R3 tirando o eixo Z. Tá certo? Tiramos o eixo Z. Eu pergunto, isso daqui é domínio? É ou não é? Dados os dois pontos dele, será que eu consigo ligar para uma curva contínua? Ó, isso daqui não tem. Não, o 000 não está lá, e nem o eixo Z está lá. Alguém tem alguma dúvida se ele é conexo? Ele é conexo ou não, ou domínio? Por exemplo, aberto ele é. Por que ele é aberto? Como? Alguém falou alguma coisa? O quê? Como? Não, isso daqui é quase todo o R3, menos uma reta. Menos só essa reta. Então, é o R3 menos uma reta. Bom, ele é um conjunto aberto e é um conexo do caminho. Ele é um domínio, tá? Aqui é um domínio. Se você pegar qualquer dois pontos aqui, só fazer isso, desvia da reta, né? Tá certo? E ele é aberto porque ele é o complementar de um fechado. A reta é fechada. Uma reta no espaço é fechada, é um conjunto fechado. Então ele é o complementar
de um fechado. Então, isso daqui é domínio. Hein? Domínio. Bom, mas então agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma curva contida em ômega. Vou pegar a seguinte curva. Cosseno de t, seno de t, 0, t, 0 a 2π. Ó, peguei uma curva gama, que é exatamente cosseno de t, seno de t, é uma circunferência, em volta da origem, no plano xy. Tá certo? No plano xy. Eu pergunto, essa curva ela está contida em ômega ou não? Está contida em ômega. Passa longe da origem. Né? Bom, agora vamos fazer a seguinte conta. Vamos calcular sobre gama. Então, isso aqui, por definição, vai ser a integral de 0 a 2π, tá certo? O campo F, quem que é? É isso daqui, calculado na curva. Então, vai ficar menos seno de t, concorda? Porque x² mais y² é 1. Certo? E cosseno de t, 0. Concorda? Produto interno por quem? Aqui eu faço produto por quem? Menos seno de t. Bom, eu apliquei a definição, tá aí. Isso daqui vai dar o seguinte, a integral de 0 a 2π, menos seno, seno ao quadrado, cosseno, cosseno ao quadrado, então isso daqui é integral de dt. E, portanto, isso é 2π. 2π é bem diferente do zero, não é? Então, agora vocês olham nesse exercício. O que eu posso afirmar sobre o campo F? Não é conservativo naquele domínio. Tá? Porque, olha, isso daqui tem que ser, você tem que entender hein? Muito bem essa questão de para uma ou para todas. Aqui é para todas. Se você encontrar uma única que dá diferente de zero, acabou. Ele não é conservativo, não é equivalente. Certo? Nós encontramos uma curva, essa daqui. Cosseno de t, seno de t, 0. E, portanto, a conclusão nossa, pela condição se F não é conservativo. Isso já nos permite afirmar o seguinte, que essa propriedade, ela não tem, pelo menos nessa generalidade, ela não tem a recíproca. Tá certo? Não tem a recíproca. Então, logo, a recíproca da propriedade não é válida em geral. Vai depender. Não. Não, vai depender no seguinte sentido. Se por acaso você encontrar uma única curva que não dá zero, curva fechada, que não dá zero,
contida no domínio, aí ele não pode ser conservativo, por causa do teorema. Porque, pelo teorema, se você pegar uma curva fechada dentro do domínio, a integral do campo tem que dar zero, porque ele é conservativo. Isso aqui, só que a gente não adianta nada se o ataque está testando várias curvas e testa isso. Aí você não deu, você testar várias, se der zero, ainda assim não significa que ele é conservativo. Bom, então o professor já deve ter comentado para que serve esse tipo de coisa. Serve para o seguinte, não serve para provar que é equivalente, mas serve para provar que não é. É o contrário. Então basta você exibir uma que você já prova que não é equivalente. Então, isso não serve para provar, esse caminho que você falou agora, realmente não serve para provar um teorema de equivalência. Porque é impossível testar todas as curvas fechadas. Mas serve para provar que não vale, porque daí você exibe uma só. Assim como você provava aqui. Bom, isso vocês fizeram em cálculo, por exemplo. Cálculo de limite de uma função de duas variáveis. Né? Se ela tem limite, um ponto, qualquer que seja o caminho, vai ter o mesmo limite. Tá certo? Agora, se você encontrar um único caminho, dois caminhos, onde os limites são diferentes, acabou. Tá certo? Então, é poderoso. Eu não acho isso fraco, não. Isso é interessante. Saber esse tipo de coisa. Se falhar nenhuma, você já tem uma conclusão. Então, é um resultado forte. Agora, só que a história não acabou. Vamos continuar mais um pouco ainda. Então, olha, pela condição C, F não é conservativo. Logo, aquela propriedade, do jeito que ela está escrito, ela não admite uma recíproca. Certo? Agora, eu vou observar o seguinte. Entretanto, no plano, temos o seguinte teorema. Seja ômega. Agora sim, eu vou exigir um pouco mais sobre o ômega. Tá? O que o colega falou. É o seguinte, não vai ser apenas domínio. Então, ômega, um domínio, simplesmente conecta. O que é isso, hein? Simplesmente conecta. Tudo bem, para mim é suficiente. Tá? Não tem buraco. Qualquer curva fechada dentro dele, a parte limitada pela curva pertence ao conjunto. Tá? Bom, então vamos tomar agora um domínio simplesmente conexo no plano. E seja IF um campo de classe C1 sobre ômega, tal que... Bom, deixa eu especificar uma coisa aqui. F é um campo no plano. Então ele tem duas componentes, P e Q. Tá certo? De classe C1 sobre ômega. Tal que as derivadas parciais, então isso daqui é de classe C1. Delta Q, delta X, coincide com delta P, delta Y. Então tem uma condição sobre esse campo. Delta Q, delta X
coincide com ΔP e ΔY. Bom, conclusão. F é conservativo. Em onda. Como? Não estou falando nada disso. Não extrapola. Não. Esse é um erro que até os livros cometem. Tem livros que falam que vale no espaço e não vale. Mesmo para um... Vale no espaço com outras hipóteses, mas não apenas simplesmente conecta. Então isso aqui é no plano. Eu vou comentar depois no espaço.